Olá, amigos. A rastreabilidade do gado bovino é um tema recorrente na produção de proteína vermelha no Brasil há pelo menos 3 décadas. Embora todos reconheçam sua necessidade, por uma série de motivos, nunca se chega a um consenso quanto à sua metodologia, abrangência e tempo de implantação. Ao que tudo indica, parece haver outros interesses além dos mercadológicos, como a qualidade oferecida na gôndola e a transparência na identificação de origem do produto. Contudo, uma série de entidades de classe parecem formar uma frente forte dessa vez e decisiva em favor dessa conquista. Para nos atualizar sobre o tema, nosso convidado de hoje é André Bartossi, diretor da Associação de Criadores de Nelore do Brasil, a CNB, entidade que nessa frente está ao lado da Sociedade Rural Brasileira, SRB, Associação Brasileira Agropecuária, ABRAPEC, Associação Brasileira dos Criadores de Zebu, ABCZ, Associação dos Criadores do Mato Grosso, ACRIMAT, Associação Grupo Pecuária Brasil, GPB, Associação Nacional de Pecuária de Corte, ASSOCOM, e Sistema Federação da Agricultura e Pecuária do Mato Grosso, FAMATO. Seja bem-vindo, André. É um prazer tê-lo conosco. Obrigado, Evarize. Você bem colocou aí, é um tema recorrente e extremamente importante para a pecuária. Por que tantas entidades juntas? A pecuária brasileira é muito grande, né, Vari? Pensamos na maior pecuária comercial do mundo, né? E tem um outro detalhe importante, ela também não é homogênea, ela é heterogênea, né? Portanto, a grande dificuldade de alguns temas, especificamente neste tema, que significa dar nome aos bois, no caso, número aos bois, a todos os bois do Brasil. Esse é a esperança desse programa, né? Que é importante lembrar que essa demanda veio do mapa do Ministério da Agricultura, e essa o primeiro objetivo, ou pelo menos o objetivo, um dos principais objetivos seria questões sanitárias, né? E a quantidade de entidades que estão se pronunciando neste momento, eu acho que tem a ver com a relevância do tema. Porque quando a gente fala em rastreabilidade, a gente está falando de uma ferramenta de gestão. A rastreabilidade em si é simplesmente dar número aos animais, como um RG, né? Ela em si não faz nada. Porém, ela é uma ferramenta de gestão que pode mudar muito a produção. E quando eu falo mudar, eu falo impactar. Se ela for bem aplicada, ela vai ter bons impactos. Se não, terão impactos, terão desgastes para os produtores, terão custos para os produtores. Portanto, a maioria das entidades, e aí mesmo muitas entidades que não estão nessa carta também partilham das premissas que estão na carta, em apoio, ou querem dizer o seguinte: esta é uma boa forma de fazer rastreabilidade. Lógico que existem outros temas dentro da rastreabilidade que precisam ser discutidos, mas o que está aí é o básico. Por isso, várias entidades se manifestaram, né? E imagino que nos próximos dias, próximos meses, talvez, teremos mais reuniões com a formação de um consenso de todas as entidades que representam os produtores. Uma vez que o tema é tão importante já há alguns anos, décadas, o que você pode pontuar como interesses comuns que ganharam maior importância aí? Em lugar comum, é muito discutido isso no meio do agro, né, que a Europa está pressionando por mudanças. Lógico, esse é um dos pontos, mas não é um único, assim, não é um único ponto. Né? Ele é um gerador, tanto que hoje o Brasil exporta sim para a Europa e todos os animais exportados para a Europa já são rastreados na lista 3 por 90 dias só, ou na cota Hilton desde o seu nascimento. Né? Então, isso já é fato. Pequena parcela do rebanho brasileiro é rastreado. O que ganhou força é que, nesse momento, nós estamos num momento de transição, que estamos retirando a vacina
da aftosa, né? A gente está passando por um status livre de aftosa sem vacinação, né? E isso, a rastreabilidade também poderia contribuir para a segurança sanitária. E isto moveu o mapa. Mas existe ainda assim outros pontos. Um deles é que a opinião pública entendeu, e ao meu ver, de forma equivocada, que a rastreabilidade pode ajudar muito, eu frisei o muito mesmo de propósito, né, pode ajudar muito a sustentabilidade. Vou ir direto a diminuir o desmatamento ou questões sociais. Isso é uma ideia um pouco equivocada, mas também, respondendo a sua pergunta, ganha força por isso. O governo hoje quer entregar tá, a rastreabilidade como uma conquista, né? Lembrando que esse tema rastreabilidade vem há pelo menos 3 anos bem forte sendo discutido dentro do Ministério, né? Agora toma corpo, sim, por esses 3 motivos que eu frisei, questões de exportação, especificamente para a Europa, né? A questão sanitária, que é o grande objetivo do mapa, e também as questões socioambientais que precisam ser melhor analisadas para a gente não comprar gato por lebre, vamos dizer assim, né? A gente precisa entender esse ponto aí. E qual é a rastreabilidade que essa frente de entidades está defendendo? Para responder isso, eu acho que eu vou ter que me alongar um pouco e lembrar o processo que chegamos até aqui, né? Eu li a carta e ela está bem clara, na realidade é uma carta simples, né? Bem objetiva, ela traz aqui duas principais informações. Os produtores entendem que a rastreabilidade pode ser boa, é boa, né? Desde que ela seja bem aplicada, mas precisam de 2 pontos fundamentais. O primeiro, a voluntariedade, e o segundo, o prazo de implantação, especificamente para adequar a diversidade de produção do Brasil. Nós somos um continente, nós não somos um país, né? Então, e aí eu incluiria outro ponto importante. Cada estado da federação, né? Cada estado do país, está num estágio de evolução. Tem estados, como por exemplo, posso citar o Mato Grosso do Sul, que é o meu estado onde eu produzo, está muito evoluído. Assim, não é tão difícil de implantar, lógico, respeitando todos os desafios, é mais simples que outros estados que talvez não estejam nesse ponto. Antes disso, em junho de 2022, a CNA montou um comitê, uma equipe, que estudou a rastreabilidade e montou um programa. Por um ano eles fizeram reuniões, eu falo a gente porque eu também participei dessas reuniões, com todos os elos da cadeia, desde a produção, incluindo várias entidades que estão aqui, passando pela indústria, o governo, entidades que trabalham com rastreabilidade, né? E também ONGs. E com isso montou um plano ou um projeto de rastreabilidade que tem 16 premissas, entre elas essas defendidas novamente pela carta, que são prazo e voluntariedade, né? Temos que lembrar que para a gente implantar isso, muitas vezes a gente fala assim, o custo é alto para o produtor. Lógico que o custo é alto, mas quando a gente fala de implementar a rastreabilidade, a gente está falando em elevar o nível da produção. A gente precisa de um curral melhor, de um brete melhor, de balança e tecnologia dentro do curral e do campo, e especialmente, velho, a gente precisa de uma mão de obra, de pessoas melhores. Isso tudo significa fazer um upgrade da pecuária. Isso não se faz rapidamente. Por isso, o prazo é importantíssimo. Nós precisamos que os produtores se conscientizem que a rastreabilidade é boa, e eles internalizem a rastreabilidade para depois ela ser exigida. E isso leva tempo. E por que 8 anos é pedido na carta? Porque são 2 ciclos, mais ou menos um ciclo pecuário do nascimento ao abate, leva de 3 a 4 anos entre a concepção da vaca até o consumo daquela carne integral. Então seriam 2 ciclos.
Temos a certeza, a comissão criada pela CNA tem a certeza que, se for bem feito, em tempo muito menor vai ser implantado, mas a gente precisa desse prazo para não sermos cobrados de algo que a gente não vai conseguir entregar. Não sei se eu fui claro, mas eu acho que esse é o ponto crucial desta carta. André, se você considerar o continentalismo do país, a diversidade de modelos de produção, né? Como ficam os rebanhos comerciais? Eu não estou falando aqueles de milhares de cabeças, né? Eu estou falando daqueles, de centenas aí, dezenas de animais que também são importantes, principalmente regionalmente, né, na localidade. Quando a gente olha a pecuária brasileira, a pujança dela, né, parece que são só grandes lotes. A grande pecuária brasileira é formado de pecuaristas com até 50 animais. Eu estou falando até 50 animais, não 50 animais. Tá? Essas pessoas muitas vezes fazem uma pecuária boa, que não tem nada de errado, não são criminosos, não entregam uma mercadoria ruim, né? Porém, às vezes não tem um curral perfeito, não tem um brete perfeito, porque para você implantar um brinco no animal, né? Ou você tem que fazer malabarismo ou você tem que ter um brete, né? E não faz sentido você mudar a cultura em um tempo muito curto. Não é que não faz sentido. Eu falei, a palavra foi muito mal usada para mim. Não é que não faz sentido. Não dá certo. Eu falei em uma das reuniões da Câmara Setorial que existem duas maneiras da rastreabilidade, duas formas de colocar a rastreabilidade. Uma que vai ser muito difícil e vai demandar de muita energia da produção, especialmente dos produtores, e logicamente da indústria e do governo também, e outra que não vai dar certo. Então não tem uma forma fácil de implementar a rastreabilidade. Apesar de eu achar que a rastreabilidade ela é boa para todos, inclusive para o pequeno e para o grande também, ela é boa, mas ela precisa ser entendida. A produção precisa praticar essa rastreabilidade. O que significa? Significa um controle da produção maior. Você vai ter controle de ganho de peso, você vai ter controle de rendimento individual de carcaça, você vai ter controle de medicamentos, de produção, enfim, é uma infinidade de números que podem gerar uma infinidade de protocolos, né? Isso, quando eu falo protocolos, isso pode beneficiar até o consumidor, muito consumidor, mas desde que eles sejam realmente aplicados, não de uma forma arbitrária e impositiva. Esse é o grande desafio. Então, resumindo, o tempo é necessário justamente para atender a todos, especialmente os pequenos. Em algum momento, vocês manifestaram a ideia de uma certificação. E aí, né, parece que a coisa quebra um pouco, porque talvez poucos, né, tenham acesso a essa certificação e outros vão ficar segregados. O que, por exemplo, pode valorizar muito a produção da pecuária seletiva, né? Então, eu vejo um pouco de dificuldade nessa questão de como você vai certificar isso sem marginalizar muita gente. E aí eu queria até aproveitar essa colocação e frisar que a rastreabilidade, apesar da produção, da maioria das entidades entender que ela é possível, disse, possível, e eu não disse necessária, ela é possível. O governo, o MAPA, entende que ela é necessária. Então, essa demanda vem do Ministério, vem do governo. Ela não partiu da produção. Logicamente, você não me perguntou, mas eu sei que você iria me perguntar, já vou adiantar na sua pergunta aí. A indústria quer a rastreabilidade. Para a indústria, ela é muito boa. E aí eu não estou julgando, viu? Não estou falando que ela está errada em querer rastreabilidade. Logicamente, um rebanho rastreado para uma indústria é espetacular. Isso terceiriza algumas responsabilidades, ela transfere para a produção várias responsabilidades, né? E então ela apoia também, a indústria apoia uma rastreabilidade de maneira um pouco mais rápida, né? Mas, como eu falei, estamos aqui discutindo para entregar uma rastreabilidade viável. Pior cenário seria implantar um plano de rastreabilidade
e ele naufragar como naufragou o Sisbov lá atrás, quando teve, você deve lembrar, o episódio da vaca louca, o então ministro Pratini Moraes implantou uma rastreabilidade, mas não era o momento. E acho que a gente precisa aprender com essa lição. A primeira normativa da rastreabilidade lá atrás, da época da vaca louca, ela dizia que em 2009 todo o rebanho brasileiro deveria estar rastreado. Né? Então, assim, ela realmente não. Para a gente evitar isso, a gente precisa discutir muito. E aí, eu queria lembrar de um outro ponto, do ponto da sustentabilidade. Assim, em que ponto que a rastreabilidade pode ajudar a sustentabilidade? Acho que é um ponto um pouco difícil. Ela vai ajudar? Sim, pode ajudar. Mas a gente tem que lembrar que aonde temos problemas de desmatamento, por exemplo, são pontuais. Não é o Brasil inteiro que tem problema de desmatamento, ou de questões indígenas, ou de questões de trabalho escravo, ou o que for. Né? São pontuais. Então, quer dizer, a gente não deve fazer uma rastreabilidade, uma coisa que vai ficar cara para a produção, para tentar coibir esse tipo de coisa. Eu não estou dizendo que ela não vai ajudar, mas até ela chegar a auxiliar nesse ponto, vai levar muito tempo. Questões de desmatamento, de criminalidade, devem ser coibidos de outra forma. E esse é um outro equívoco que a gente precisa deixar muito claro para todos que pensam que a rastreabilidade pode ser essa solução. Considerando aí esse posicionamento do mapa de necessidade da rastreabilidade, né? E a rastreabilidade que vocês estão defendendo, como qual a expectativa de vocês em relação ao retorno da pasta? A Câmara Setorial ainda não recebeu o retorno, porque é, fazem 2 meses que foi montado um comitê onde estavam presentes as entidades da indústria, a ABIEC, a Abrafrigo, a ABEG, que é de gado exportado em pé, né? A CICB, que é de couros, também representa a indústria, a Associação das Certificadoras e a CNA. Além disso, o antigo GTPS, a mesa. Né? Desses todos, quem representa somente a produção seria a CNA. Todas as outras entidades representam a indústria e outros setores. Esse comitê se reuniu por 2 meses e agora, no dia 29, eles vão apresentar o resultado desse projeto. Né? O que eu espero, Evariz, e eu posso aqui, eu imagino que a maioria dos produtores esperam. Primeiro, que a questão do prazo, tem que ter um prazo hábil. A pecuária é uma atividade muito dinâmica, mas ela tem um ciclo dela que não deve ser quebrado por vários motivos. Né? E também para a gente não colocar, como você disse aí, muitos produtores na marginalidade do sistema. Né? Então, o prazo, que eu vou frisar aqui, que seriam de 8 anos. Né? O segundo, é uma iniciativa livre, eu acho que tem que ser voluntário. E aí, tem um ponto importante. Se a indústria quiser acelerar esse processo, ela tem como. Existe uma maneira. A gente lembra que há 4 anos atrás, a China chegou e falou assim: ó, a gente só quer animais de 24, abaixo de 30 meses. Em um ano, a produção respondeu. Então, assim, a produção pecuária responde bem a prêmios. Se a indústria precisar, ela tem como buscar esses animais. É só subir prêmio e isso acontece. Né? Então, o que a gente espera é isso: um bom senso, que eu acho que é normal de ter, mas espero esse bom senso, né? E que sejam respeitados também a liberdade do produtor e também a liberdade dos estados. Por exemplo, a gente deve lembrar aqui que Santa Catarina é um estado que tem seu rebanho rastreado, todo o rebanho. Está lá, está rodando. Então, qualquer estado tem que ter a liberdade, dentro desses 8 anos, para adiantar a rastreabilidade ou não, ou aguardar até o 8º ano para ver o que vai acontecer. É isso que eu espero, Evaristo. André, muito obrigado pelos seus esclarecimentos.
Muito obrigado por vocês e parabéns pelo programa. Eu falei aqui com André Bartossi, diretor da Associação dos Criadores de Nelore do Brasil, a CNB. Este foi mais um DBO Destaca. E não deixe de conferir outros conteúdos no portal DBO.